bem? Mais uma vez estou aqui para gravar um vídeo do quadro Tô na Bíblia. É uma imensa satisfação e alegria poder estar dividindo com os irmãos, né, um pouco da palavra de Deus. Vou falar aqui de uma passagem na Bíblia, que é uma passagem bastante conhecida, uma passagem que eu particularmente gosto muito, fala muito comigo, que é a passagem da parábola do filho pródigo, que ela está lá em Lucas, do capítulo 15, começando do 11 até o 32. Eu vou ler aqui, né, e depois vamos falar um pouco sobre essa parábola. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida boa de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam dele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Também tragam e matem o bezerro mais gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Eu vou ler até o versículo 24, que é basicamente do que eu quero falar. Aqui é uma parábola, né? Uma parábola, como acho que a maioria deve saber, não é uma história verídica, né? Mas é uma história, uma forma que Jesus usava para poder exemplificar algo que ele queria dizer, né? E nessa parábola eu anotei alguns pontos no qual eu queria falar com vocês, algumas anotações. O primeiro ponto que eu anotei é que muitas vezes nós decidimos ter o controle de nossa vida. Está no versículo 12. No versículo 12 fala assim: certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Bem, aqui podemos ver que muitas vezes a gente realmente de fato quer ter o controle das nossas vidas, né? Nós queremos tomar as nossas decisões por conta própria. Dizemos muitas vezes que confiamos em Deus, em que esperamos na providência de Deus, mas por algum motivo, por realmente às vezes fraqueza ou por alguma angústia de alguma situação, a gente busca tomar o caminho com nossas próprias pernas, né? No caso aqui, exemplificando, o filho pediu a herança do pai antes do pai falecer. Geralmente, a herança era dada quando o pai falecia e aí era dividida entre os filhos, né? No caso, é como se ele quisesse sair debaixo da guarda do pai dele. E trazendo para o nosso meio cristão, como eu falei, a gente às vezes fala que confia no Senhor, que espera no Senhor, mas se basta uma coisa não acontecer de acordo com a nossa vontade ou no nosso tempo, a gente começa a querer andar com nossas próprias pernas. É tipo assim: Pai, eu espero em Ti, mas fica um pouquinho aí, que eu vou ali, se der errado, eu volto e falo contigo de novo e eu confio de novo em Ti. E é isso que eu consegui observar nessa parte do versículo 12, né? Outro ponto que eu queria ver era: ninguém te ama tanto como o Pai. Aqui o Pai é como se fosse realmente pai e filho, mas eu trouxe como se no caso fosse Deus para conosco, né? Para com nossos filhos. Isso está no versículo 16. Fala assim: ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Nessa parte do versículo, né, ele já tinha ido embora, já tinha saído debaixo da guarda do seu pai, estava vivendo o que ele queria viver, né, no mundo, os prazeres do mundo. Talvez por algum momento aquilo estava muito massa para ele, estava sendo bom, né, entre aspas, para ele. Mas aí o dinheiro acabou, como no versículo anterior fala, o dinheiro acabou, veio uma grande crise onde ele morava e ele acabou ficando sem nada, né? E a gente sabe que, infelizmente, no mundo que a gente vive, é bastante comum de quando a gente tem a condição financeira bacana, ter muitos amigos, entre aspas, ao nosso redor, né? Sempre tem gente ali com a gente, sempre você é popular, sempre tem alguém querendo falar com você, mas aí quando você às vezes começa a perder as coisas ou se encontra sem condições financeiras, no caso dele aqui, muitos desses amigos, entre aspas, dão as costas para você, né? E aí é onde você realmente vê quem são as verdadeiras amizades. Aqui no caso, ele se encontrava sozinho, né? Estava longe do seu pai, longe da sua família, estava sem nada, e ele começou a trabalhar para um rapaz. Foi na casa de um rapaz e lá ele tinha uma fazenda, uma criação de porcos, e para poder comer e sobreviver, ele foi trabalhar para esse moço, né? Como a Bíblia fala. E aqui ele fala que ele estava com tanta fome, passando tanta necessidade, que ele sentia vontade de comer o que os porcos comiam. A comida dos porcos que ele servia, ele queria comer. Mas a Bíblia fala que ninguém lhe dava nada. Nem isso o rapaz da casa lhe dava. Então, esse ponto que eu falei, que ninguém te ama tanto como o pai, é que muitas vezes a gente acha que fulano, a pessoa A, a pessoa B, ou aquele emprego para mim, ou qualquer coisa minha, assim, material, às vezes é o que é o melhor para mim, né? É quem me ama de verdade, né? O meu estilo de vida, esse é o melhor para mim. Mas, na verdade, o amor que a gente precisa, né? Quem nos acolhe, quem está sempre conosco, quem está sempre de braços abertos, é o nosso Pai, né? No caso, Deus. É Ele que nunca muda e seu amor é imutável, é infinito e incondicional. E Ele se toca disso, né? Outro ponto que eu anotei foi: caindo em si, reconheceu o seu pecado. Está logo no versículo 17 e no versículo 19, que fala assim: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Esse ponto eu anotei porque é muito importante a gente entender esse caindo em si. Todos nós somos merecedores da morte, né? Através do pecado, assim que a Bíblia fala, né? E é muito importante a gente, para nós termos acesso à salvação, à vida eterna, reconhecermos nossos pecados, reconhecermos as nossas limitações, né? Reconhecermos que sem Deus, sem o nome de Jesus, sem reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz, nós não vamos para lugar nenhum. E esse caindo em si, no nosso meio cristão, eu consigo entender que não foi algo que ele mesmo se tocou, mas quando a gente reconhece os nossos pecados e reconhecemos que temos que ter uma mudança de vida, é através do toque do Espírito Santo no nosso coração. Porque de acordo com a nossa própria capacidade, o nosso próprio meio, as nossas próprias forças, jamais um homem pecador, falho, ele é capaz de reconhecer isso. Ele é capaz de reconhecer que ele precisa mudar. Então, é preciso o toque do Espírito Santo em nosso coração, é preciso o amor de Deus vir em nosso encontro para que a gente consiga enxergar isso e enxergar o quanto nós precisamos mudar. Eu até fiz nesse versículo, eu fiz também uma anotação que está em 2 Coríntios 4:4. Leia um pouquinho aqui. Ele fala assim: eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não nos deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. 2 Coríntios 4:4. Então, esse versículo que eu li fala sobre o que eu acabei de dizer, que o homem pecador, o homem sujo, o homem caído, ele por si só não é capaz de entender, não é capaz de reconhecer o amor de Cristo, né? Não é capaz de
entender o tamanho do sacrifício de Cristo na cruz. Então, esse caindo em si é como se fosse o Espírito Santo falando com ele, tocando em seu coração. E aqui na parábola, ele caindo em si, reconheceu o quão era bom viver na casa do pai dele. Reconheceu o quão era bom estar lá debaixo do teto do pai dele, debaixo do amor do pai dele, né? Onde até os empregados, como ele falou, viviam melhores do que ele, estava vivendo naquela situação. E o ponto final que eu falei está lá no versículo, e o ponto final, que é o amor infinito do pai, está no versículo 20 ao 24. Eu vou ler aqui. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam dele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. O que eu pude aprender, né, e tentar trazer aqui para os irmãos é que ele reconheceu que errou, reconheceu que vacilou, que andou por aí fazendo coisas erradas, né? E com certeza seu pai estava triste, ele não estava alegre com aquela atitude do seu filho. Porém, quando ele decidiu, quando ele se arrependeu, decidiu pedir perdão ao pai, ele em si, falando que nem ele achava que era merecedor de ser chamado de seu filho, né, que ia ser tratado como seus empregados, em nenhum momento o pai o recebeu e tacou o dedo na cara dele. Em nenhum momento a Bíblia fala aqui que ele, realmente você não merece mais ser meu filho, você agora vai ser um ninguém, você vai ser um empregado meu, ou muito menos o recusou. Não, aqui a Bíblia fala que na verdade ele nem falou nada, ele nem o questionou, nem perguntou por que ele fez aquilo. A Bíblia fala que apenas ele correu em direção ao filho, abraçou o filho e o beijou. E aí ele manda preparar toda essa festa, né? Festejando porque o filho estava perdido e agora voltou. Trazendo assim para Deus, eu consigo entender que o amor de Deus é imutável, independente de nossas atitudes. É claro que Deus se entristece, é claro que o Espírito Santo de Deus se entristece quando nós andamos em caminhos errados, quando tomamos decisões erradas. E isso não é bom, isso nos traz consequências ruins, com certeza. Porém, o ser humano reconhecendo que ele é pecador, reconhecendo que ele é falho, reconhecendo do tamanho que é o amor de Deus para com ele, ele vai ter de volta acesso à casa do Pai. Ele vai conseguir ter encontro e acessibilidade ao Pai. Porque de forma nenhuma o Pai vai se fechar para ele. De forma nenhuma Deus vai se fechar para ele. De forma nenhuma Deus vai lhe recusar ou vai lhe rejeitar. Às vezes, conversando com alguns amigos meus que infelizmente estão andando no mundo ou estão desviados do Evangelho, alguns já me disseram assim: Ezequiel, cara, eu não me vejo preparado para voltar para a igreja, eu não me vejo merecedor de voltar para a igreja, ou tendo que consertar isso, aquilo, outro para voltar para a igreja. Infelizmente, o ser humano, como eu falei até no ponto anterior, ele por si só ele jamais vai conseguir fazer isso. Então, essa parábola, né, Lucas mostra que não é necessário você querer mudar para voltar ou para ter o primeiro encontro com o Pai. Apenas vá, apenas reconheça que você é pecador, apenas reconheça que você é necessitado do amor do Pai e vá de encontro a Ele, porque Ele vai estar de braços abertos para lhe abraçar, para lhe acolher. Assim como me acolheu, assim como acolheu os irmãos da igreja que eu frequento, e assim como acolheu milhares de pessoas nesse mundo inteiro, e vai sempre fazer isso. Eu espero que essa palavra fale em seu coração, assim como falou muito comigo, e que tenhamos um restante de vida, assim, de dias, né, abençoados. Valeu, pessoal, até mais, boa noite, fique com Deus.